Então, bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou o Miguel Almeida, consultor de marketing, e hoje vou conversar com a Janaína Ferraz, consultora empresarial. E hoje o papo desse vídeo é mapeamento de processos. Por que ele é importante, o que é o mapeamento de processos e como implementar ele na sua empresa. Tudo bom, Janaína? Tudo bem, Miguel. Janaína, quero começar o nosso papo então hoje perguntando o que é exatamente um mapeamento de processos. Mapeamento de processo é basicamente a definição da sequência lógica de uma atividade ou de uma determinada tarefa. E quando a gente faz o mapeamento de processo, a gente entende o fluxo de trabalho, por exemplo, como que o comercial se relaciona com o financeiro e como que os processos organizam essa relação de trabalho. Então, basicamente, é a gente definir a sequência lógica das atividades pensando aí na eficiência do teu processo ou do teu negócio. E como que eu sei que isso é importante? É importante colocar isso na minha empresa? Como que eu identifico que está na hora de fazer isso? Bom, a gente usa muito o mapeamento de processo para identificar os gargalos. Quando a gente faz esse estudo, define a sequência lógica das atividades, a gente identifica os gargalos. E o que são gargalos? Basicamente, é os pontos que você não consegue atender a demanda. Se você tem um processo de venda, por exemplo, e teu processo de venda está travando no burocrático, porque o ideal seria a gente vender o máximo possível, né? Então, o meu processo administrativo pode ser um gargalo, por exemplo. Então, a gente tenta otimizar isso para que a gente consiga atender o principal, né? Então com isso a gente consegue delimitar melhor as funções e os papéis, prever recursos que a gente vai precisar em cada etapa desse processo e o tempo também, né? Que um tempo é um recurso. E o mais importante, mensurar o processo, porque qualquer processo que a gente for fazer, inclusive da sua área, Miguel, da área de vendas, a gente precisa ter indicadores para ver se esse processo está conseguindo atender os nossos objetivos. Então isso é muito importante para definir indicadores e analisar de uma forma eficiente. E além dessa questão de você ver se o teu trabalho está rendendo ou não, se você está tendo resultado ou não, quais outros benefícios o mapeamento de processo pode trazer? A padronização do trabalho, por exemplo, quando a sua empresa vai estar crescendo, você precisa assegurar que o teu atendimento continua na mesma qualidade. Então, a padronização do trabalho é uma das vantagens, vamos dizer assim, do mapeamento de processo. Um maior controle, porque também para garantir qualidade do teu atendimento, e aqui eu não estou falando só do produto final, tá? Estou falando num processo de atendimento da área de marketing, por exemplo. Ele ajuda você a ter maior controle e garantir uma qualidade para o seu cliente final. E também a otimização desses processos. Como que eu posso fazer mais com menos ou com os mesmos recursos aplicados? E como que a gente implementa isso numa empresa? Existe um passo a passo, um processo, ou cada um é um jeito? Como que é feita a implementação? Existem várias técnicas, né? Eu vou destacar algumas ferramentas que eu uso para fazer esse mapeamento de processo quando eu atendo um cliente. A gente tem a mais básica, que é a entrevista. A gente vai entender com a equipe, com o responsável por aquelas funções, como cada um faz, então estabelecer essa sequência lógica do trabalho. E nesse estabelecimento dessa sequência lógica, às vezes a gente usa fluxograma. Para quem não conhece fluxograma, é aqueles quadradinhos que a gente tem ponto de decisão quando o cliente seu decide sim ou não. E você, para sim, você tem uma estrutura de atendimento, para não, você tem outra estrutura de atendimento. Na consultoria também eu utilizo muita observação, porque às vezes eu estou mapeando o processo e a pessoa está me contando como realiza aquele processo e eu observo a coisa acontecendo e eu vejo que às vezes tem falha naquilo que está sendo dito. Então a observação participante ali, ela é importante também para construir esse conhecimento. E também quando a gente tem a parte do Lean Six Sigma, que é uma metodologia, né, a gente tem a matriz CIPOC, que basicamente vai determinar as entradas e as entregas que eu tenho que fazer. Até depois a gente pode gravar um vídeo explicando um pouco melhor essa questão. Matriz CIPOC. Matriz CIPOC. CIPOC. Então, eu coloquei algumas ferramentas, mas a gente tem aí o livro, o BPM, que é um livro que a gente consegue disponibilizar também pro pessoal, e gestão de projetos, tem várias metodologias. Na Ferraz, a gente utiliza um mix disso, considerando a metodologia da Ferraz, para conseguir atender o pequeno e médio empresário de uma forma simplificada, que é o que o pequeno e médio empresário tem muita demanda, né? Porque às vezes aplicar o processo simplesmente, ele fica um pouco burocrático demais, e nossa intenção nunca é essa, é simplificar. Tá, então no resumo da ópera aí, a gente vai criar um processo de indicadores para que a gente consiga mapear o nosso trabalho, né? Pensando aqui, estou pensando aqui na relação que eu tenho com o meu setor que é comercial, vendas. Sim.
É isso. E me diz uma coisa, isso é manual, é automático, existe como uma forma de automatizar? Como que é feito esse processo? Olha, o melhor dos mundos é quando a gente consegue trazer esses processos para dentro dos sistemas. Por quê, Miguel? Quando a gente simplesmente já define o processo e apresenta para a equipe, é claro que trabalhando a questão cultural, trabalhando a questão da equipe, a gente consegue fazer com que ele seja implementado. Mas os sistemas hoje ajudam muito a gente. Por exemplo, você que é da área de marketing, entende que é importante para você ter a idade do seu lead, ou a idade da pessoa que está atendendo, ou de repente saber o bairro que ela vem. O sistema, a gente cria isso no processo, coloca lá que, como a gente está determinando as etapas, que é importante ter esses dados. Só que o sistema ajuda a gente, ele bloqueia se eu não conseguir, se eu não tiver essas informações do cliente. Então, o sistema, ele vem para ajudar a gente colocar esses pontos de controle. A gente consegue travar e a gente também consegue otimizar, né? Porque fica uma estrutura mais fácil de ser mantida do que simplesmente quando a gente tem um engajamento da equipe. Mas os dois são importantes também. Legal. Gineine, então obrigado por esclarecer esses pontos. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para a gente sempre que está naquela sensação de apagando incêndio, né, todo dia. Eu acho que a gente estabelecer uma ferramenta dessa ajuda a gente a priorizar o que é urgente e o que é emergente, né? Você tem alguma coisa para poder finalizar? Bom, obrigada. E a gente está gravando novos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, algum interesse, mande pra gente que a gente vai gravar vídeos e respostas para ajudar o pequeno e médio empreendedor a vencer os desafios deles do dia a dia. Então tá certo. Muito obrigado, Gineine. Obrigada.